Hoje, dia 22 de março, é comemorado o Dia Mundial da Água. Ela que compõe 70% do nosso corpo. É vital para os seres humanos, para os animais e para o meio ambiente. Desde 2007, o Brasil tem lei específica para garantir recursos de qualidade, como tratamento de água, coleta de esgoto e saneamento básico. Mas ainda hoje, 1 em cada 6 brasileiros não tem água, nem mesmo para se higienizar durante a pandemia. Ela mata a nossa sede, lava nossas mãos, ajuda a fazer crescer os alimentos que vão para a nossa mesa. Sem água, não existiria vida possível na Terra. E você sabia que menos de 1% da água do planeta é potável? E com o crescimento da população e o desperdício, esse recurso fica cada vez mais raro em algumas comunidades. O Dia Mundial foi criado pela ONU, Organização das Nações Unidas, por isso, para ampliar as discussões sobre a importância de um uso consciente. As favelas, as moradias irregulares e as áreas rurais são as mais afetadas quando o assunto é saneamento básico. Segundo o levantamento do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, 35 milhões de brasileiros não têm água tratada nem para se higienizar nesse período de pandemia. E quase a metade dos brasileiros não possui rede de coleta de esgoto em casa. Em 2007, o Brasil ganhou a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A legislação traz as obrigações que devem ser cumpridas pela União, estados, municípios e pelo Distrito Federal no que diz respeito ao tratamento de água, esgoto e coleta de lixo. E mais recentemente, o Marco Civil do Saneamento Básico. Os municípios e os estados terão que levar os serviços para todo mundo, para 99% das pessoas tem que ter acesso à água potável e 90% das pessoas coleta e tratamento de esgoto até 2033. Essa meta é nacional, serve para todas as cidades e começa pelo prefeito. Então é importante que a Justiça estabeleça mecanismos para que os prefeitos sigam a nova lei. A Justiça tem que cobrar, a Justiça tem que estabelecer mecanismos de cobrança para que todos os prefeitos, os governadores façam a sua parte e a lei deixe de ser apenas uma lei no papel para que ela aconteça a todos os brasileiros. Bom, e para repercutir o assunto, eu converso agora com o juiz federal e especialista em direito ambiental, Ilan Presser. Seja bem-vindo, muito boa tarde. Boa tarde, Rafaela. Uma honra, alegria e satisfação ter a oportunidade de debater esse tema tão relevante do hoje e do agora, nesse dia que, mais do que um dia para comemoração, é um dia para que possamos fazer uma reflexão coletiva sobre a forma que estamos utilizando esse bem tão essencial que são os recursos hídricos. Bom, a reportagem já elencou um pouquinho algumas legislações a respeito, então me parece que arcabouço jurídico não falta. O que falta para a gente poder avançar nessa questão, garantir a água, que é um bem, né, tão essencial, e me chamou muita atenção quando eu fiz a chamada dessa reportagem que 1 em cada 6 brasileiros, gente, 1 em cada 6 brasileiros não tem água. Acho que a pandemia, né, acabou evidenciando as desigualdades. Bom, como avançar? Quais os entraves, as dificuldades? Pois é, Rafaela, você coloca muito bem essa faceta da nossa desigualdade, que se verifica a partir da disponibilidade dos recursos hídricos, que foi também aí colocada pela reportagem. Material normativo não falta. O desafio é fazer da melhor normatividade a melhor experiência, ou seja, um resultado concreto. Além do que a reportagem colocou, tem a Constituição, tem também vários tratados internacionais de que o Brasil é signatário. Aliás, esse Dia Mundial da Água foi criado aqui no Rio, em 92, na Declaração do Rio. Depois, a ONU é aqui no Rio de Janeiro, inclusive, esse 22 de março. Depois tivemos também a ONU dizendo que o direito à água é um direito fundamental. O Objetivo do Desenvolvimento Sustentável número 6 da Agenda 2030, e como você bem colocou, na pandemia estamos na mesma tempestade, mas não no mesmo barco. Fica escancarada ainda mais essa desigualdade. Eu recordo que tivemos uma crise hídrica, uma situação de estresse hídrico recentemente em várias cidades do Brasil, Brasília mesmo teve, o Rio de Janeiro, a poluição da Baía de Guanabara, do Rio Tietê, enfim, poderíamos aqui falar uma tarde sobre água. E a lei
ela visa a mudar essa situação, visa um potencial transformador. Mas há uma dificuldade estrutural, eu até diria que há um estado de coisa inconstitucional em relação à adequada distribuição dos recursos hídricos. O Supremo julgou a DPF 347, que era sobre o estado dos presídios brasileiros. E aí ele diz, aqui é uma coisa inconstitucional, a situação dos presídios. A água também tem várias inconstitucionalidades que ficam claras, e até do ponto de vista econômico, seria bom investir em saneamento básico, porque o tratamento e a coleta de esgoto, e aí tem vários estudos comprovando isso, $1 no tratamento e coleta gera 4 ou 5 dólares de economia na saúde pública. E na pandemia, a mesma coisa. Se houvesse disponibilidade hídrica, talvez o vírus teria piores condições para se espraiar e poderemos reduzir a curva de contaminações. Como o Poder Judiciário tem contribuído para a preservação desse bem tão precioso? O senhor citou agora a Agenda 2030. O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, tem inúmeras iniciativas para cumprir essa agenda, outros tribunais também. O senhor, por gentileza, gostaria de destacar algumas ações? O CNJ ele determinou aos tribunais aí medidas para cumprir os vários objetivos do desenvolvimento sustentável, e aí podem ver no site da ONU, Agenda 2030, entre os quais os 6 fala sobre a água, né? Aliás, a própria sustentabilidade, ela fala, devemos aliar o crescimento econômico com a preservação ambiental e também com a equidade social, porque o ser humano está incrustado na questão ambiental. Nós temos várias decisões judiciais do STJ. Essa situação de o Poder Judiciário intervir em políticas públicas guarda alguma polêmica, né? Há limites, possibilidades sobre essa temática, né, de intervenção. O Poder Judiciário não pode governar, mas, ao mesmo tempo, a ele cabe impedir o desgoverno se houver violação ao marco regulatório vigente, que foi colocado na reportagem. Nós temos também a Carta de Brasília dos Juízes, que foi aprovada há 3 anos no Fórum Mundial da Água, em 2018, que aqui se realizou. E aí lá tem 10 princípios de precaução, de, na dúvida, a água deve ser preservada. Eu me recordo de um julgamento agora em que o STJ disse que, se houver uma solução pública de abastecimento, é vedada a utilização de poços artesianos, pois há um risco de contaminação dos lençóis freáticos. E aí cabe lembrar que nós temos 2 presentes da natureza, o aquífero Guarani e aquífero Alter do Chão, que tem ali a nossa reserva para essa situação de estresse hídrico. Então, me parece... Desculpa a interrupção, mas o senhor elencou tantas iniciativas do Poder Judiciário, decisões. Temos também previsto na Constituição Federal de 88, que é dever, claro, do Estado, do poder público, fazer valer, por meio de políticas públicas, né, ações concretas para que a gente garanta a água e preserve a água que nós ainda temos. Bom, para a gente finalizar rapidinho, eu queria que o senhor fizesse uma reflexão de que é dever também da coletividade, da sociedade, dever esse ao lado do poder público, como diz a lei maior do país, não é isso? Muito bem colocado, Rafael. Artigo 225 da Constituição é o Estatuto Jurídico da Causa Ecológica. E ele coloca um direito e um dever para a coletividade. Então, todos têm direito a esse macro-bem direito ambiental, que é equilíbrio ecológico. E tem um dever correlato a esse direito, que é defender e preservar para a geração atual e para a geração do porvir. Então, nós temos um dever também de permitir que as gerações futuras tenham adequada utilização dos recursos hídricos, de forma que cabe a cada um de nós, na pequena esfera de atuação que temos, preservar, procurar economizar e valorizar esse recurso. Quando a Política Nacional de Recursos Hídricos fala a água tem valor econômico, é para chamar a atenção para a sua escassez. Não é visando um modelo liberal. De certa forma, a água é essencial à nossa existência e qualidade de vida da existência. Então, o pobre deve ter a água, não pode ter a água cortada, a meu ver, se não houver pagamento. Devem haver soluções que compatibilizem o valor econômico com a justiça social. Mas a cada um de nós, por conta dessa escassez decorrente do seu valor econômico, cabe fazer a nossa parte de economizar, preservar, conscientizar e fazer uma adequada utilização desse recurso tão escasso e tão primordial para nós.
Excelente reflexão para a gente terminar esse dia, né, que fala sobre um assunto tão caro a todos nós. Muito obrigada pela sua participação. Elan Presser, especialista no assunto, em Direito Ambiental, juiz federal. Ótima tarde para você, até a próxima. Ótima tarde, um grande abraço.